Olá, já estamos aqui com o estúdio aberto ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro e gravado pela JPTV. Quem nos ouve está ouvindo o programa ao vivo nesta quinta-feira e quem nos vê, logicamente, está vendo o programa gravado. Ao meu lado aqui, João Batista Teixeira. Muito bom dia, Teixeira. Que bom dia a todos. Vamos em frente. Eu estava afastado há algum tempo, Adriano, e voltei meio sem voz, né? Pois é. Mas com as ideias em dia. Tá certo. Teixeira, a gente vai trazendo as informações aqui do portal JP News e também outros veículos de comunicação. Ainda faltam documentos para a prestação de contas do carnaval do ano passado. Informação que diz aqui no portal JP News. Agora pela manhã nós entramos em contato com a Prefeitura Municipal de Montenegro e a informação é essa, né? Ainda não foram entregues os documentos que estavam previstos para serem entregues ontem, Teixeira. Bom, Adriano, aqui dá um testemunho bem razoável de que o carnaval não é a festa da organização, né? O carnaval tem, talvez, mais do que qualquer outra coisa, a cara do Brasil, né? E lastimável, porque, afinal de contas, a gente pode pensar assim, não, mas vai na moda Miguelão, né? Faz de qualquer jeito, mas acontece que isso depois dá apontamento até em Tribunal de Contas, né? Da Prefeitura colocando dinheiro em quem não presta contas. Agora, faça-me o favor também com esse pessoal, né, Adriano? O pessoal choraminga e depois não faz a sua parte. Aliás, eu tive a oportunidade de assistir agora mais uma vez, só uma noite e muito pouco, porque temos uma criança pequena agora que atrapalha um pouquinho essas noitadas, né? Mas a gente deu uma passadinha no carnaval lá de São Lourenço, Adriano, na noite de domingo. E o que se nota, um carnaval vivíssimo, um carnaval de rua, seguramente dos melhores do Brasil, porque eu não considero o carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo grande coisa, né? Eu acho aquilo lá tocado com dinheiro de bicheiro, né? Tocado por atores globalizados, digamos assim. Aquilo não é mais carnaval, aquilo é um espetáculo que deixa muito a desejar, inclusive no terreno da moralidade. Já em cidades como São Lourenço, o carnaval é muito bonito e familiar. E o que se nota, Adriano, é que a cidade toda participa. Toda a cidade participa, as classes, todas elas estão representadas, do mais pobre ao mais abastado. E, portanto, o carnaval sai muito bem organizado, genuíno, é uma coisa que tu notas, que as pessoas gostam do que estão fazendo, inclusive com crianças, Adriano. E são blocos ou escolas? As duas coisas. São três categorias. Tem a área da sátira, né? Que tem um desfile à parte. Depois tem a parte das escolas e dos blocos. E realmente são 3 escolas de samba, muito bacana. E gente, por exemplo, da intelectualidade lourenciana, como Jairo Shaw da Costa, é um cara que compõe, faz a letra dos sambas de uma das escolas. Ou seja, não há um afastamento da classe mais abastada e mais intelectualizada, da turma mais modesta, né? E aqui em Montenegro o que se nota é que isso não acontece mais. O que há é um pessoal, queiramos ou não, um pessoal mais modesto, e que não tem o auxílio, a organização natural daqueles mais aquinhoados, né? Que poderiam muito facilmente dizer, não, isso aqui é fácil, qualquer contador faz isso, Adriano. Se o pessoal prestaria contas um contador está habituado a prestar contas ou fazer a parte contábil de empresas que faturam milhões, fariam rindo a prestação de contas de 5, 10, 15 mil reais. E ainda assim a coisa não acontece. E aí a gente tem que dar a mão à palmatória. E o prefeito não pode, de fato, estender a mão com recurso público para algo que não tenha sido aprovado. E a aprovação é tão simples, né? Mas o pessoal não cumpre. E Montenegro, portanto, não tem carnaval de rua, né? Se foi, né, Adriano? Eu acho que se foi. Porque a própria motivação, né, é mais ou menos como a gente comemorar o aniversário um mês depois, né? Não há, eu acho que seria, a essa altura, extemporâneo, né? Muito bem, mais uma notícia aqui do portal JP News, publicada agora pela manhã. No próximo dia 13, na semana que vem, a Associação Comercial Industrial de Pareci Novo Montenegro, a CI, promove palestra Vida e Carreira, dupla jornada, com a participação de Cláudia Peruzato. Na ocasião, será colocado em pauta o modo de vida atual das mulheres que hoje exercem diversos papéis na sociedade e administração de desafios continuamente. Os ingressos já estão à venda, a R$20 para associados e R$40 para não associados. Dan, sabe que desde a Revolução Industrial,
o mercado requereu a mão de obra feminina também em grande número, né? E depois disso, primeiro braços adicionais eram necessários, depois a própria redução dos salários forçou as mulheres a irem à luta e abandonarem os seus lares, né? E isso certamente, Adriano, acabou, digamos assim, determinando uma decadência também da vida familiar, né? Porque as mulheres tiveram que, não está aqui se criticando, as mulheres têm todo o direito de disputar o mercado de trabalho e, portanto, nenhum de nós aqui faria apologia do retorno das mulheres ao lar por maneira forçosa, digamos assim. Mas é certo que massivamente, ou seja, quando quase todas as mulheres têm que ir ao mercado de trabalho, isso certamente traz um prejuízo à sociedade e não há como esconder. Países mais abastados, como a Alemanha, por exemplo, praticamente não tem creche, Adriano, para recém-nascidos, né? A solução que se desenvolveu aqui no Brasil das creches, ela praticamente inexiste numa Alemanha. E as mulheres, quando se tornam mães, elas têm até 3 anos para se afastarem do emprego. No primeiro ano elas ganham um percentual do salário, no terceiro ano mais um percentual, é decrescente esse percentual. E elas podem permanecer até o terceiro ano e quando quiserem retornar à empresa tem a sua vaga garantida. Claro que isso tudo é vamos dizer assim, uma seguridade social de largo espectro, né? Não é muito simples isso de organizar uma coisa dessas, mas no Brasil a coisa foi longe demais. Então aí vem a palestrante, né? Colocando essa questão aí, vai falar sobre essa vida, a vida e a carreira, né? E as mulheres talvez não devessem, como um todo, colocar a carreira acima da vida familiar. Sei que podem me apedrejar, né? Mas não faz mal. Eu acho que de fato isso tem que ser repensado, porque nada substitui a mãe, Adriano. E esse não é um discurso nem velho, porque jamais envelhecerá. A mãe tem, de fato, um papel extraordinário no desenvolvimento de uma criança e haja vista, Adriano, que até o fim da vida, né? Aliás, é uma das queixas dos pais. Sabe que em Dia dos Pais a visitação nos cemitérios é muito menor do que a visitação no Dia das Mães, né? Isso por si só já dá um pouquinho do tempero. Agora, se eu quero, para pimentar um pouquinho mais, eu poderia dizer que as mulheres são mais chantagistas, né? Elas exigem mais esta fidelidade filial e nós acabamos aí, então, tendo, seja como for, mesmo estatisticamente, mesmo numericamente, a verdade é que as mulheres gozam de homenagens, né? O seu dia mais celebrado do que Dia dos Pais. Nós nos unimos a isso, né? Mas as mulheres têm que, quem sabe, menos ambição. Aliás, o que tem acontecido, Adriano, o que eu vejo com muita tristeza também, é que na mesma Alemanha que eu acabei de mencionar, eu conheço casais cuja carreira profissional é bem interessante e eles não casam ou retardam ao máximo o casamento e depois só querem ter um filho, no máximo, exatamente para não prejudicar a carreira. Isso vai fazendo com que a taxa de natalidade na Alemanha seja insuficiente para repor a população. São os cavacos do ofício, né? A vida tem uma balança muito equilibrada. Tu mexe num prato, o outro baixa ou levanta, né? Não há como fazer uma coisa de maneira impune. Então, carreira, há outros prejuízos que não têm sido ponderados na sociedade moderna. Muito bem, Teixeira. Bem, nessa semana, a reportagem do Grupo Progresso de Comunicação flagrou uma nova pichação, dessa vez num dos quiosques da nossa orla, aí do Rio Caí, né, do Porto dos Guimarães, que é considerado um dos locais mais belos aqui da região do Vale do Rio Caí, o Porto dos Guimarães, onde aí está o complexo da Câmara Municipal de Vereadores, a antiga usina Maurício Cardoso, e toda a iluminação no calçadão de Montenegro. E o editorial do Jornal Progresso de amanhã está destacando esse assunto e perguntando: repintar ou não? Já que está uma polêmica nas redes sociais, depois da publicação da matéria do Grupo Progresso de Comunicação no JP News e no JP Redes Sociais, muita gente questionou se a Prefeitura deveria repintar ou não, como forma de não estar assinando embaixo o que o pichador fez. Então, essa é a polêmica. Repintar ou não
aquele quiosque. Repintar ou não repintar? Eis a questão, né, Adriano? A questão shakespeariana. Eu diria assim, primeiro uma ligeiríssima correção, tu falaste Porto dos Guimarães, né? De novo, né? É o Porto das Laranjeiras aqui em Montenegro. Porto dos Guimarães é o querido porto lá de São Sebastião do Caí, que dava o nome original à cidade, né? Bem, aliás, a região, porque não era Porto dos Guimarães, nunca foi cidade, né? Não foi município. Bem, mas em relação a essa questão do repintar ou não, eu já vou, embora nós não possamos participar de enquete, né, Adriano, pelo grupo, mas posso, como cidadão, posso sim dar a minha opinião. Repintar, perguntaram a Cristo uma vez, Adriano, se era importante, se devia perdoar 7 vezes, né? Cristo então respondeu no 7 vezes 70. Certo. Ou seja, para os mais preciosistas seriam 490 perdões, né? E, portanto, vale aqui da mesma forma repintar 7 vezes? Não, repintar 7 vezes 70. Porque as coisas boas não podem ser derrotadas pelas coisas más. Que um boçal qualquer, né? Numa manifestação tola, infeliz, vá lá e picha, achando que está fazendo grande coisa na vida. Isso é uma coisa que tem que ser sublimada, tem que ser superada pelo repintar. Então, repinte uma vez, 2, 3, a tinta não é tão cara assim, vale a pena. Vale a pena. E se persistir muito, aí que coloque a Guarda Municipal, porque, Adriano, também a Guarda Municipal tem que ter um plantão, né? Se porventura bote câmeras de monitoramento lá na orla, né? Nessa orla maravilhosa. Aliás, tu disseste assim que é considerado, sem dúvida alguma, sem dúvida. Porque é de longe um dos lugares mais bonitos mesmo do Rio Grande do Sul, e Montenegro dá o valor ao porto que tem. Podia dar mais, né? Podia cuidar mais. A gente vê às vezes coisas tristes, porque o vandalismo não é só por conta da pintura de um poste, mas também pelo pessoal deixa restos de garrafa, daquelas coisas que consumiram, depredam um banco. Isso tudo faz parte, Adriano, de uma sociedade que não se sente dona dos bens públicos, mas ela é. E tolamente, muito burramente, ela estraga o que é seu e ela acaba pagando por isso. Aquele sujeito que vai lá e picha, acha que ele não está tendo prejuízo nenhum, mas ele também é atingido pelo tentáculo do povo das despesas, digamos assim, e ele poderia ter, somando todos os prejuízos, ele poderia ter lá na ponta uma coisinha a mais que a comunidade poderia lhe oferecer e não oferece. Aliás, os entes municipais são os principais responsáveis pelo embelezamento ou não dessas orlas, né? Nós temos aqui Montenegro, um local muito bonito. Temos aqui na região de Triunfo também, uma orla bem interessante, um pouco diferente, ela tem plátanos, né? Já temos São Sebastião do Caí completamente deixado à margem, né? Então nós temos pelo menos 3 situações bem diferentes, né? Então, como eu disse, né? Depende do ente público de melhorar, organizar, dar um aspecto bonito ou não, né? E, Adriano, e cada um dos usuários, né? Cada cidadão, porque é uma coisa que eu fiz um piquenique uma vez, quando eu tinha as minhas 2 primeiras filhas pequenas, eu fiz um piquenique no Pico do Jaraguá, lá em São Paulo, e o casal que nos acompanhava residira na Alemanha, quando eu ainda nem pusera o pé na Alemanha, pela primeira vez. E ao final, Adriano, ele me surpreendeu, e aquilo foi muito, muito autêntico da parte dele. Ele tinha residido 5 anos lá, ele fez doutorado na Alemanha. No final ele disse assim, não, agora vamos recolher tudo aqui. Era rigoroso, nós recolhemos os pratinhos plásticos, copinhos, o resto do carvão, tudo que tinha o saco do carvão, do churrasco. Rigoroso, Adriano, né? E naquele dia eu tive uma lição. Ele me dizia, nós aprendemos lá que a gente tem que deixar o lugar que encontrou igual ou melhor. Então é assim que as pessoas têm que proceder. Isso é uma forma de respeito, né? Aqui no nosso país, infelizmente, o camarada tem que colocar placa para que as pessoas preservem banheiro, né? E a gente tem depredações aqui mesmo na Praça Rui Barbosa, em Montenegro, lastimáveis. O sujeito, aquilo foi feito para ele, o camarada vai lá de forma bestial, vai lá e depreda. É uma pena, mas isso é cultura. Cultura não é só tocar violino e escutar ópera, né? Existe a cultura no sentido de como fazer, de como se comportar em sociedade, como respeitar o próximo, e nós estamos infelizmente bem distantes, mas haveremos de melhorar, Adriano. Certamente vamos melhorar na medida em que as pessoas se perceberem mais integradas
como partícipes da sociedade e não simplesmente como títeres, né? Infelizmente esse é o papel. O pessoal digamos assim, se anula no silêncio, mas se revolta no anonimato, fazendo coisas deploráveis, infelizmente, mas um dia isso há de passar. Muito bem, Teixeira, agora entramos na área esportiva aqui do Estúdio Aberto. A dupla Grenal entrou em campo ontem, né? O Inter às 19h30 e o Grêmio às 22 horas. O Grêmio enfrentou o Cruzeiro e não saiu do 0-0. E o Colorado saiu perdendo, depois acabou empatando com a equipe do São José. O jogo foi lá no Estádio do Vale. Bem, André, vamos ler as manchetes aqui no sentido que o Abel Braga disse, né? Merecíamos um resultado melhor. Quem viu o jogo diz que não. É uma frase clássica, né? Pois é, mas quem viu o jogo diz que não é verdade. Que o Internacional não fez boa jornada, jogou mal e não merecia melhor resultado e poderia até ter perdido, não teria sido grande injustiça. No caso do Grêmio, Anderson Moreira, uma das grandes atuações que tivemos. Eu não diria grandes, eu assisti boa parte do jogo e realmente o Grêmio não jogou mal, mas errou muitos gols, né? O próprio menino, aquele Dudu, perdeu um gol absolutamente feito na cara. Eu não sei, Adriano, se pusesse, tu teria feito aquele gol. Eu acho que eu em 2 chances teria feito uma, né? O rapaz errou, faz parte, né? Mas realmente o Grêmio desperdiçou muitas chances e é um jogo curioso. Eu não diria que o Grêmio teve uma grande atuação, mas o Grêmio merecia ter ganhado, sem a menor sombra de dúvida. O Cruzeiro arrancou um pouco melhor e depois o Grêmio, não vou dizer massacrou, mas cumpriu um grande papel. Pena, acho que concordo em parte com o treinador do Grêmio e pelas informações que tenho, discordo do Abel Braga, porque o Inter não fez uma boa jornada. Apesar de tudo, o Grêmio é líder da sua chave, 22 contra 17 pontos do segundo colocado. Tal a discrepância, né, Adriano? E o Grêmio já está indo lá para Ijuí, para jogar contra o Lanterninha, contra o São Luís, com time reserva, né? E tem que bastar, né? Na verdade, esse time reserva tem que dar e sobrar. Muito bem, Teixeira já está aqui no JP News, o portal do Grupo Progresso de Comunicação. O vídeo, né? O programa em vídeo, o Varrendo a Redação, que nessa semana teve como entrevistado o vereador Roberto Bratz. O entrevistador é o Marcos Gilberto Leibniz Skribler. O entrevistado foi o Roberto Bratz. Ele falou sobre a sua atuação na Câmara de Vereadores, também sobre os 83 anos da UASE. E o Roberto Bratz está convocando a imprensa para uma reunião amanhã às 9 da manhã na Câmara de Vereadores, porque ele bate na tecla de que o bairro Timbaúva tem que ter uma agência do Banco do Brasil, porque, segundo ele, mais da metade da população se concentra naquela região de Montenegro, Teixeira. Pois é, Daniel, eu tive a oportunidade de recepcionar aqui na sexta-feira passada tanto o nosso apresentador, o Marcos Gribler, quanto o vereador Roberto Bratz. Amigo da casa, como de resto todos os demais vereadores, que, digamos assim, nos prestigiam com a sua presença aqui em programas do nosso grupo. Bem, eu até me surpreendi, porque, quiçá até pela elegância do Marcos Gribler, ele não foi para os temas mais polêmicos, né? Porque o vereador Bratz havia sido, digamos assim, acusado pelo presidente da Câmara, o Renato Krantz, de não ser coerente, né? Na última sessão de vereadores. As postagens deverão estar hoje na JPTV. Nós vamos postar as manifestações da semana passada, com um pequeno atraso em função aí dos desfiles carnavalescos, né, Adriane, pela folga do nosso pessoal. Mas foi duro, o vereador Renato Krantz foi muito duro na última sessão, e o vereador Bratz respondeu de maneira mais branda, né? Menos entusiasmada, digamos assim, e se fez presente aqui no Varrendo da Redação. Estão todos convidados a assistir o programa, e ele, como é integrante da comunidade evangélica, tem uma proximidade também grande da UASE. Aliás, a UASE, a qual nós rendemos as maiores homenagens, né, Adriano? Graças aos céus, aí está o Hospital Montenegro, que tem a marca, o sangue, o amor, a dedicação da organização, da Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas, né? É um patrimônio que Oxalá Montenegro preserve por mais 500 anos, pelo menos. Que nós temos muitas celebrações aqui, Adriano, né? E o Hospital Montenegro presta sempre o melhor serviço a todos nós. Agora, o vereador Bratz, ele falou sobre várias coisas, são digamos assim, vários blocos do programa, e vale muito a pena assisti-lo, até porque ele é um vereador mais antigo, né, Adriano?
tem larga experiência, né? Tem larga experiência legislativa, e essa questão da Timbaúva não há como discordar, não é, Adriano? Eu acho que, de fato, já é hora, ele tem toda a razão. Eu não diria que tem que ser uma agência do Banco do Brasil necessariamente, mas agências bancárias, né? Porque a Timbaúva, queiramos ou não, ela é um pouco esquecida mesmo. E é uma cidade progressista. Claro que não é uma outra cidade, mas é quase como se fosse outra cidade. É bem maior que municípios aí que, como Parecinovo, por exemplo. A Timbaúva é muito maior que o Parecinovo, é maior que a Harmonia, e de fato não tem merecido o prestígio que lhe cabe, né? Acho correta aquilo que advoga o vereador Bratz, e importante que os meios, digamos assim, bancários contribuam para isso. Se for o Banco do Brasil, muito bem, ou que seja outra organização bancária, né? Mas é importante, até porque já temos lá, a própria hospital da Unimed já está lá, né, Adriano? Temos um hospital em cada lado do morro, né? E é hora realmente de a Timbaúva ser mais prestigiada. Certo. Bem, Teixeira, eu tive a oportunidade de presenciar a sessão da Câmara, a última sessão da Câmara, e o vereador Roberto Bratz foi muito elogiado pela sua coerência, porque ele votou contra a aprovação de firmamento de convênio entre a Prefeitura e a Associação dos Carnavalescos, assim como já havia feito no ano passado. Ele seguiu a orientação do procurador da Câmara Municipal, que disse que esse convênio só poderia sair com a prestação de contas do evento do ano passado. Como não havia até então na sessão da Câmara a prestação de contas, ele votou contra. Foi o único que votou contra. Inclusive, ele foi uma referência de outros vereadores que diziam que queriam ter a coragem do vereador Roberto Bratz ter votado contra. Interessante, né? Pois é, Dana. E o pessoal que pode não gostar dos posicionamentos dele, mas é difícil de acusá-lo de incoerência, né? Porque ele de fato tem a coragem, a altivez de manifestar-se segundo a sua consciência, né? Isso não significa que a consciência dele esteja correta, né? Ou seja, que ele tenha sempre razão, mas ele não vota sob pressão. E isso é uma coisa rara, né, Adriano? Ou seja, ele nunca poderá ser chamado de Bratz vai com as outras, né? Ele não é Maria vai com as outras, e isso por si só é um mérito inalienável, né? Verdade. Agora uma notícia internacional aqui, da colunista Eliane Contagnede, né, da Folha de São Paulo. Ela afirma assim, ó: após um ano é confirmado que não há chavismos sem Chaves, né? Interessante isso, né, Teixeira? Pois é, Adriano, eu acho que... É um fato mesmo, né? Mas é um fato de pura decadência, né? Na verdade, o Chaves já era um sujeito que se estendia em discursos lá intermináveis, né? A lá Fidel Castro. Mas o Maduro, ele de Maduro só tem o nome, né? Na verdade, ele caiu no meio de uma situação populista, né? Que depende de carisma, que depende de uma condução, digamos assim, em que seja insensado o líder, e ele não tem essa bola, ele não consegue, não conseguirá segurar essa onda, e certamente acho que os dias estão contados, Adriano. É uma pena. Eu já estive na Venezuela, e é lastimável aquela cidade, Caracas, cercada de pobreza, né? E hoje esmagada por demagogia. Essa demagogia que a gente esperava que fosse varrida da América do Sul, e parece renovada aí com um discurso... Olha, Adriano, o discurso demagógico, ele só serve para adolescente, né? Ou para pessoas que gostam de se autoiludir. Para quem já tem mais de 50 anos e já viu, cresceu dentro da ditadura, depois viu governos do próprio José Sarney, depois do Collor, depois de Fernando Henrique Cardoso, aí depois do Lula e agora da Dilma, eu não tenho mais estômago para demagogia, né? Essa história do país do que você nunca viu, ou La Revolución, né? Isso é conversa para boi dormir. Na verdade, isso só serve em tribos muito atrasadas, né? O cacique, essa conversa de cacique, é para a tribo atrasada. Tomara que a América do Sul se despeça desta corrente altamente demagógica que não vai nos levar a lugar algum. Segundo a análise aí da colunista, né, a situação na Venezuela está pior do que estava antes, né? Então, a pergunta é: Chaves era melhor ou Maduro é melhor? O que é pior, na verdade?
Adriano, a chaves para essa resposta... É uma pergunta difícil respondida, né? A chaves para essa resposta... Maduro ou Chaves? Eu acho que a chaves para essa resposta ela é muito simples, né? Na verdade, eu diria nenhum. Nenhum, Adriano. Certo. Como disse antes... mas a pergunta que eu fiz não tem uma terceira opção, não tenho nenhum. Na realidade... Complicado, né? Realmente. É complicado, mas eu acho teoricamente que nenhum, né? Claro. Eu voto na coluna do meio. Coluna do meio. Nenhum, nem outro, né? Na verdade, é lastimável que a América do Sul dependa disso. E, olha, a gente conhece um pouco o continente e só há que lastimar. Né? Claro. Às vezes é muito discurso e pouca ação. Isso esconde, Adriano. Como aqui no Brasil já vem escondendo há muito tempo, o pessoal tenta tornar ideológico um discurso que não tem nada de ideológico. Ontem mesmo, tu me passaste um vídeo muito interessante, né? Tu me passaste um vídeo que tem dentro de si a própria incoerência do pensamento. É aquele da economia solidária que tu trouxeste lá de Brasília, eu coloco aqui em pauta isso. Eu assisti o vídeo, então o pessoal dizendo, não, porque agora eu trabalho para mim mesmo, antes eu trabalhava para um sujeito, agora eu trabalho para mim. Opa! Quer dizer o seguinte... Quer dizer que existem duas pessoas. Uma que faz a coisa bem feita e com carinho quando é para si, e outra que faz de qualquer jeito quando é para o patrão. É um absurdo. O que mostra, o que denota que na origem das coisas existe uma veia capitalista. Né? Então o sujeito trabalha com mais motivação quando é para ele. Então a economia solidária, que tenta de alguma forma falar da cooperativação das pessoas, tem um lado bonito, mas não com o discurso demagógico de que o poderoso, né, aquele sujeito lá, aquele explorador não, é o cara que lhe dá emprego. Se você acha que faz melhor, faça você, monte você o seu negócio, mas não atire pedras naquele sujeito que bem ou mal lhe deu emprego. Então todo esse discurso demagógico, esse discurso do socialismo, né, por vias, Adriano, de apedrejamento da estrutura que temos, isso é um erro capital, é uma burrice. E o pessoal continua batendo nessa tecla, achando que vai chegar a algum lugar. Não vão chegar a lugar nenhum. Sem trabalho, Adriano, não se chega a lugar nenhum. Então esse pessoal começa, mesmo aqui no Brasil, é uma tal de bolsa isso, bolsa aquilo, as pessoas se sentem desestimuladas até a trabalhar, e isso vai ter um preço alto, né? E nós não estamos fazendo a nossa parte correta, que é a parte de educação. O Brasil vai muito mal, haja vista que nós nem escolas preparadas temos, né? Nós temos aí crianças tendo aula dentro de banheiro, né? É verdade. Saiu recentemente isso na mídia. Uma vergonha. Um país em que nós temos aí ontem o pessoal discutindo, votar o projeto lá, Adriano, para estender 24 milhões, né, para a estrutura provisória lá no Beira-Rio. Que vergonha! Que vergonha! Enquanto nós estamos aí correndo atrás dos tostões, a turma lá de cima vai gastando milhões, né? Por isso que eu acho que em tudo isto, a melhor manifestação que houve até agora da população, a mais sábia, é que a população quer hospitais padrão FIFA, escolas padrão FIFA, né? É uma vergonha. A Copa do Mundo no Brasil acaba de se constituir, agora ela vem rematada, quando faltam 99 dias para que ela comece. Para mim, Adriano, é uma farsa da maior dimensão, é uma bofetada em todo o povo brasileiro, com esses gastos absurdos agora no final, quando a gente sabe que as nossas escolas às vezes andam aí caindo aos pedaços e nós vamos torrar dinheiro por conta de exigências da dona FIFA. Lastimável. Tá certo, Teixeira, vamos ficando por aqui com o estúdio aberto. Muito obrigado pela participação, Teixeira. Zé, foi um prazer imenso, né? E amanhã, não sei se vem o Edgar, se não vier, estarei eu novamente nesse microfone aqui, com muito prazer, um prazer estar do teu lado de novo. Tenham todos uma excelente tarde e não esqueçam, né? De hoje para amanhã, nova edição do Jornal Progresso, né, Adriano? Isso aí. Sempre com novidades, e aí os seus cronistas, que são tantos e tão variados, que acabam atendendo a gregos e troianos. Um abraço a todos. Até mais, pessoal.